Olá pessoal, eu sou a Cláudia Bus e esse é mais um Foca na Causa. Hoje nós estamos com a Amanda Riffel, ela é nossa convidada, ela é psicopedagoga, estudante de medicina e ela tem autismo nível 1. Ela veio contar um pouquinho da história dela e também da experiência que ela tem nas profissões que hoje ela escolheu. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Cláudia. É um prazer receber você aqui. Você tem muitas frentes para falar para a gente, né, Amanda? É psicopedagoga, já foi professora e hoje você é estudante de medicina. E está morando numa cidade que você não está muito habituada. Quanto tempo você está aqui? Eu tô aqui, vai fazer 7 meses. Então é pouquinho, está conhecendo tempo. os mafrenses ainda. Isso, eu sou de São Francisco do Sul, aí morei um tempo em Joinville, trabalhando, e agora aqui em Mafra, né, estudando medicina, eu ganhei uma bolsa. E estou me adaptando, né? Aqui é bem frio, mas nada que um dia após o outro, né? Aqui tá assim, né? Tá frio e tá calor, né? Isso, agora tá frio, de dia faz muito calor, a gente tá bem... Isso é verdade. Isso aí você vai ter que se acostumar mesmo, que aqui é assim. Amanda, eu gostaria que você falasse pra gente, pra quem tá nos ouvindo, sobre as suas experiências, né? Primeiro que você tem autismo nível 1. Isso. Essa tua experiência em sala de aula, porque você também foi professora, a gente nunca deixa de ser, mas você foi professora de crianças, né, na cidade que você veio. E como foi ter autismo, como você mesma disse aqui nos bastidores, a vida não para. Então, mesmo que você tenha algumas, que eu vou chamar de limitações, né, ou do que você queira chamar, mas alguns dificultadores. E você tem que trabalhar. E você tem que continuar vivendo em sociedade, mesmo com algumas coisas que você tenha que se acostumar devido ao autismo. Né? E dia 27 é o dia da inclusão. Então a gente vai falar dessa inclusão, né, hoje, sobre as experiências que você teve. Então, como já dizia Cazuza, né, a vida não para. E a minha vida sempre foi assim, sabe? Eu descobri que eu tenho autismo nível 1 faz 2 anos, então foi um diagnóstico tardio. E depois, assim, de muitas dificuldades sociais, principalmente, né, eu descobri através do meu próprio trabalho, né? As professoras que estavam habituadas ali a trabalhar com crianças com TEA, síndrome de Down, distrofia de Duchenne e tal, elas me alertaram: Amanda, será que você não tem autismo? E no começo, assim, eu pensei um pouco, mas, né, vida que segue, mas só que sempre tive muita dificuldade social, né? E aí até que eu me permiti, né, fazer um teste com um psicólogo, e aí veio o diagnóstico de TEA e como comorbidade também ansiedade generalizada, né, o TAG. Você tem ansiedade? Tenho bastante. Quais são suas dificuldades sociais que você falou? Eu tenho hiperfocos, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de astronomia, eu sempre gostei muito da área náutica. Então, eu sempre fui uma pessoa diferente, assim, que não se encaixa muito nos padrões, sabe? E tirando isso, é a questão social mesmo. Então, assim, para apresentar um trabalho, até para vir aqui hoje, sabe? Confesso, assim, que eu fiquei o dia todo nervosa, assim, Então, essas são as questões assim, mais evidentes. E eu sempre fiz muito masking, né? Eu sempre escondi certas coisas. Então, eu tenho muita hipersensibilidade à luz, a cheiro. E em toda a minha vida eu tentei meio que me enquadrar, me encaixar para caber, né? E aí, depois do diagnóstico, eu tô mais tranquila. Porque, querendo ou não, o diagnóstico ele é importante, né, Amanda? Para que você também se reconheça nesse processo. Porque senão você fica se achando um estranho no ninho. Isso. Puxa, mas o que eu tenho que os outros, né, não são assim? Sim. Então eu sou diferente, mas não se sabe enquadrar, não se sabe dizer por que você é assim. É considerada chata? Antissocial, às vezes antipática, né, que não se enquadra, sendo que o mais importante não são os outros nesse processo, eu penso, mas você própria se reconhecer, você própria se conhecer. Sim, e tem até a questão da sobrecarga sensorial. Então, em determinados momentos ali, eu me afasto, eu fico mais na minha, e isso talvez seja interpretado como, exatamente como você falou, chata, metida, mas às vezes eu preciso desse tempo para me regular, sabe? E aí eu fui entender isso depois do meu diagnóstico, que eu falei, não,
eu vou me respeitar agora, né? Eu sei dos meus limites, então eu vou até aqui. E aí, a partir disso... E você tem hiperfocos ainda? Tenho muitos, principalmente em música, sabe? Uhum. Então, eu me regulo, assim, muita gente usa... o nome disso aqui? É pedra da calma. Sim, pra mim é música, o fone de ouvido. Então, a música é o meu hiperfoco, é tudo pra mim, assim. Sem música, a minha terapia não seria tão, assim, centrada, sabe? E na escola, quando você, né, era época estudantil, você teve dificuldades sociais dentro de sala de aula ou preconceito? Enquanto criança, eu não tive tanta dificuldade assim. Começou a surgir mais na adolescência, sabe? E justamente porque daí comecei a entrar na puberdade e tudo mais, e aí comecei a perceber os olhares, talvez, de preconceito, ou, né? E a partir daí que acendeu uma luzinha, mas a minha família, né, eles não estavam habituados ao termo autismo, a terapia, a psicólogos, então, depois de muitos anos só que eu fui entender. A família sempre te apoiou, assim, Sim. nas suas dificuldades? Sim, apoiou. Principalmente na parte de ensino, assim, a educação. A educação, a história que eu tenho com ela é desde a infância, assim, porque lá em casa não tinha ninguém com ensino superior, né? Meus pais sempre foram muito trabalhadores, mas meu pai, ele é pedreiro até hoje, né? E minha mãe empregada doméstica. Então, eles são pessoas maravilhosas, muito trabalhadores, assim, mas eles não tinham não tem o ensino superior, então para mim sempre foi uma coisa muito distante, uma possibilidade muito distante, assim. Mas mesmo apesar disso, a minha casa vivia cheia de livros, revistas, né? Porque minha mãe ganhava muito livro, revista das patroas dela, né? Ou ela achava na rua, levava para casa. Então, essas revistas, esses livros eram janelas para o mundo, para mim, sabe? Era onde... assim, era perfeito, porque eu lia de tudo. Tinha revista super interessante, Isto É, Veja, vários livros. Então foi isso que me ajudou, sabe? Foi isso que foi minha companhia, foi isso que fez eu enxergar que existia um mundo lá fora que era além, assim, da comunidade, porque eu sou de um bairro periférico, de certa forma, e vi que tinha outras possibilidades além daquilo ali, sabe? E Amanda, me diga, a tua mãe e teus pais incentivavam você a estudar? Com certeza. É? Com certeza. Porque eu te pergunto porque sempre tem isso, né? Às vezes você tem esse desejo, essa vontade, mas normalmente o pai ou a mãe estão ali, estude, leia, vá para a escola. E qual dos dois incentivava mais ou os dois eram iguais? A minha mãe. E uma coisa assim que eu gosto de falar é que não é porque você não tem um diploma que você não é uma pessoa inteligente. Escolaridade é diferente de inteligência. Sim. Então, eu acredito que tem múltiplos saberes. Então, o meu pai, assim, é um ótimo construtor. A minha mãe, assim, ela entende de música como ninguém, sabe? E eu acho que eles sempre me apoiaram. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, eles sempre me apoiaram. E aí, terminei meu ensino médio, foi bem na época da greve dos professores, em 2013. E consegui tirar uma boa nota no Enem e ganhei uma bolsa para pedagogia. E antes disso eu já queria ser professora, porque eu tinha uma vizinha que ela era analfabeta, então eu ajudava ela, sabe? E aí quando eu entrei na faculdade de pedagogia, eu tive uma matéria chamada EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. E aí eu percebi que o caso dela, o caso do meu pai, que foi até a 4ª série, não eram casos isolados, assim. É uma realidade de muitas pessoas, né? E aí é muito importante, se eu não me engano, para o ensino fundamental, a idade mínima é 15 anos e ensino médio, 18 anos. E aí quem tiver interesse, né, aí é só entrar em contato com o que seja da sua cidade, porque daí é uma segunda chance, né? É uma segunda chance de continuar, porque muitas pessoas às vezes têm que trabalhar ou cuidar de filhos. Porque hoje a gente está falando de inclusão, né, Amanda? E essa porta que você está falando da educação, ela abre, né, para essas pessoas uma oportunidade de incluí-las na sociedade de uma forma diferente. Porque mesmo que você tenha, como você falou, 4ª série, mas tem algumas pessoas que nem sabem ler nem escrever ainda, é uma realidade no Brasil, né? Não é só, né, localizada, ela é no Brasil.
E aí você podendo estudar, como você está falando, o jovem ou o adulto, entrar no EJA para que ele tenha essa segunda chance, como você está falando, porque é uma oportunidade que tem para conseguir um emprego melhor, para entender melhor as coisas que vai ler, o que vai, às vezes um contrato de trabalho, um contrato que vai ser assinado, ela vai não vai ser tão leiga, tão inocente nesse momento, porque ela já tem mais algum conhecimento, né? Sim. E isso é muito importante que você está falando, porque agora, pessoal, no dia 27 de agosto, a gente está encerrando a semana da inclusão que acontece agora no mês de agosto. E é por isso que a gente trouxe a Amanda, porque ela vai falar dessa inclusão. Autista nível 1, professora e hoje estudante de medicina. Como é que está sendo? Então, tá puxado porque é um curso assim, com muitas matérias, muito conteúdo, né? Agora sempre foi integral, mas agora estendeu para a parte noturna também. Mas assim, eu tô encantada, sabe? Porque eu gosto dessa complexidade, porque eu me formei em pedagogia e aí eu passei a trabalhar como professora de educação inclusiva. E até aí eu comecei a estudar, né, os transtornos mentais. E agora eu tô vendo muito além disso, eu tô vendo como o organismo funciona, como o cérebro funciona, sabe? Então, uma coisa tá conectando a outra e eu tô achando incrível, assim, sabe? Porque aí traz conhecimento para você saber, porque a gente como professora, eu também sou professora, a gente tem muitas limitações, né? A gente tinha alunos com autismo ou com outras comorbidades dentro da sala, mas a gente não sabia lidar, né? Eu tô falando aí de alguns anos atrás, e a gente, por mais que estudasse na faculdade, tivesse psicologia, tudo para ajudar, a gente não tinha conhecimento suficiente para lidar, né, com os alunos dentro da sala. E eu acredito que o profissional da saúde, quando ele vem em encontro com a educação, que eu vejo que você está unindo isso até para ajudar depois os outros professores que queiram ser professores, né? Como médica, você também ajudá-los nesse processo. Com certeza. Né? Então isso é muito importante agora nessa semana que a gente está encerrando a semana da inclusão. E essa inclusão ela não é só na escola, ela é social. Exatamente. Porque o que eu via quando eu era professora, né, Amanda? A gente até incluía o aluno dentro da sala, mas depois no mercado de trabalho, até hoje ele não é incluído. São muito poucas empresas que oferecem, até eu tenho muita admiração pelo supermercado MIG, porque ele oferece essa inclusão no trabalho. Você, não sei se você já foi no MIG, Já. mas você vai ver algumas pessoas trabalhando lá que elas são incluídas no mercado de trabalho, né? E que é muito difícil você ver as empresas dando essa oportunidade para as pessoas. Eu acredito que até na educação existe sim uma defasagem em questão de incluir, porque não é só colocar o aluno dentro da sala de aula, né? É muito além disso. Então, inclusive, é lei, é garantido que todos têm direito à educação, né, a matrícula, e professora auxiliar também para a criança. Então, muito além de só colocar o aluno dentro da sala, fazer a adaptação, né, incluir sempre a família também sempre ficar atenta a conversar com os profissionais. Não são todas as escolas, mas tem escola que tem a sala do AE, que é uma sala toda adaptada, com jogos, com estudos assim feito para as crianças e adolescentes também. Então, eu acho muito importante assim essa união também da família e da escola, sabe? É a união da família com a escola, né, que você estava falando. E ela é muito importante mesmo, né, Amanda, porque o que eu via como professora é que os alunos que mais precisavam, não é uma generalização, mas há, né, uma estatística que abrange num maior grau, que o aluno que mais precisava, a família era mais ausente. Exatamente. Sabe? Então, assim, um caso que eu já vi, a criança às vezes é taxada, né? Porque é bagunceiro, ou porque não presta atenção. Mas às vezes é TDAH, não diagnosticado. Então, eu já vi muitos casos assim.
E é mais recorrente, infelizmente, nas famílias com baixa renda, nas escolas públicas, assim, sabe? Então, falta até esse suporte de psicólogos nas escolas, sabe? Que deveria ter mais. Tanto para a família, que às vezes fica muito sobrecarregada, e tanto para os professores, né? Sim. E para a criança. E Amanda, falando de você mais um pouquinho. Hoje em dia, você ainda tem crise de ansiedade? Tenho. Para mim é bem recorrente, assim. É. Sim. Na UNC tem psicólogos, né? Tem psiquiatra. Então, eles dão esse suporte para os alunos. Então, é maravilhoso, sabe? Então, faço caminhada, tenho minha medicação também. Então, eu tento unir as coisas, assim, para conseguir fazer as coisas do dia a dia, sabe? As suas atividades. Isso. Mas quando você sente que você vai ter a crise de ansiedade, você já recorre a, como ou a gente chama de se regular. Isso. Você já sabe disso. Já Mas sei. e quando você não sabia? Então, quando eu não sabia, digamos que era bem constrangedor, assim, sabe? Porque é um pânico, assim, dá um branco, eu fico travada, eu não sei o que eu falo, o que eu faço. Então, mas pra mim era só timidez ou algo assim, né? Mas era muito além disso. Uhum. Você travava? Completamente. Uhum. Tanto em apresentação de faculdade, principalmente, né? Que daí você está exposta a várias pessoas. Você foi professora? Sim. E em sala de aula? Em sala de aula também. Travava? Travava. Algumas vezes, assim. Como eram crianças, né? Eu ficava mais tranquila, assim, sabe? Mas mesmo assim, reunião de pais, coisas assim, eu já ficava um pouco mais nervosa. Mais ansiosa? Mais ansiosa. Você tem uma ansiedade e depois Isso. dá a crise. Exatamente. É uma ansiedade que começa. E hoje tem algumas coisas que te desregulam? Coisas assim que fogem do meu controle, que eu não estava esperando, sabe? Sair da rotina. Ou algum imprevisto. Alguma coisa assim que... Você fica nervosa. Ou muito estímulo, sabe? Muita luz. Então, isso já mexe um pouco comigo. Barulho. Barulho também. Barulho também te desregula. Mas é mais a questão de luz, assim. Luz. Luz, E que tipo de luz? Eu queria saber. Por exemplo, luz fluorescente da sala de aula, sabe? Aham. E Ela irrita. cheiros fortes, assim. Bom ar por muito tempo, ou coisas assim já. Perfumes? Isso. Perfume de pessoas? Alguns. Também. Também. E cheiros ruins também. Como tá passando na rua, o cheiro do bueiro e tal. Também. Isso. E o que mais? Olha, é mais essa questão de hipersensibilidade de cheiro, né, de luz, barulho e sair da rotina. Então, muitas pessoas, né, no mesmo lugar, isso meio que... Puxa, você ia sofrer muito comigo, Amanda. Ixi. A minha filha sofre muito comigo, porque eu sou essa pessoa assim, agora, vamos fazer agora, então, não tem problema. Poxa, mãe, você não combina as coisas antes, né? Que seria a previsibilidade do que vai acontecer, né? Eu já não sou assim, então você ia sofrer comigo, Amanda, assim, sendo minha amiga, né? Vamos tomar um café agora? Né? Isso... Mas nada que uma adaptação, né, não resolva. Isso é muito bom. Amanda, falando ainda sobre a questão tua, por que você escolheu medicina? Olha, eu acho que é uma extensão de cuidado. Na pedagogia eu cuidava dos meus bebês, das crianças, e agora é uma extensão de cuidado. Eu vou continuar cuidando, só que eu acredito que de forma mais inteira, sabe? E eu acho que é isso. E eu gosto muito, assim, da área de oncologia. Tanto que eu já fui no Giro Oncologia, né? Que é uma ONG aqui da cidade de Mafra. Maravilhosa o trabalho deles. Ontem mesmo fui visitar, fui levar uma amiga. Eles fazem doações, né? Eles dão suporte para pessoas que têm câncer. Sim, todo o suporte. E eu acho muito incrível. Então, eu gosto de cuidar, sabe? Eu tenho esse olhar atento para as pessoas, porque eu acho que eu sempre quis, sabe? Esse olhar mais empático. E eu sei como é não ter esse olhar empático, então eu tento fazer isso para as pessoas, sabe? Para as crianças que eu trabalhei. Se eu seguir na área da oncologia, eu sei que não é fácil, então acredito que essa é a minha missão, cuidar.
que linda a tua história e esse compartilhar que você trouxe para nós aqui. Eu espero que você escolha, né, uma área que você se sinta bem, feliz e que realmente possa ajudar muitas pessoas, né? Porque na área de medicina, todas elas vão ao encontro da ajuda, né, da saúde das pessoas a essa melhoria. Mas a oncologia hoje, a gente tem uma estatística do INCA que são 71 milhões, se eu não me engano, depois se eu estiver errada a gente corrige, né? Mas de pessoas que até agora, 2026, o final do ano, elas serão diagnosticadas, né? Então hoje tem um aumento, até eu entrevistei o Dr. Tondela e ele falou que hoje em dia a maior área que você encontra é os problemas do coração, né? São problemas cardíacos, mas que em alguns anos a oncologia vai passar. Ela vai ser a primeira, né, nesse ranking de doenças, a oncologia vai ultrapassar as doenças cardíacas. Então a gente vai precisar de muitos médicos nessa área. A gente já precisa e vai precisar mais, infelizmente. Né? Só que também, eu estava conversando ontem com a Telmares, né, Peixe, que ela também sempre está colaborando muito com a questão da oncologia com a gente, e ela estava falando, né, como as pessoas evitam de ir ao médico. E o câncer, se ele é detectado precocemente, ele tem 70% de cura. Né? Isso que dizem, né, os especialistas. Só que as pessoas não vão ao médico. Ou por questão financeira, ou por medo realmente de descobrir alguma coisa, ou por não querer ir no médico, que a gente escuta, você vai no médico, você vai encontrar problema, então eu não vou no médico. Só que aí, se você tem uma doença grave que ela poderia ser, né, tratada precocemente, ela se torna às vezes incurável, por você não procurar o médico. Então também tem essa barreira para a gente passar dentro da medicina, dentro da opinião pública, para que as pessoas busquem recursos. Tem o SUS, tem o posto de saúde, né, que é gratuito, mesmo que seja um pouco mais demorado, já é um passo se você não tem dinheiro para pagar a consulta particular. Né? Então essas questões. E hoje em dia, você está propensa a escolher a oncologia, mas não quer dizer que lá no final você escolha isso, né? Isso é verdade. São mais 5 anos aí pela frente, né? Então, muita coisa pode acontecer. Eu tenho um carinho muito especial também pela área clínica, né? Médico generalista, então acredito que também é uma área que pode ser que eu siga também. Mas, assim, é muito legal abordar todos esses temas, porque, de certa forma, tudo é inclusão, né? Tanto do paciente oncológico, tanto da pessoa com transtorno mental, tanto com as pessoas, assim, que a gente comentou sobre o EJA. Então, são questões que estão presentes no dia a dia, na nossa sociedade, que muitas pessoas, às vezes, não veem, né? Ou não querem ver, mas estão presentes, né? Então, é bem interessante e, na minha percepção, as coisas estão bem interligadas, sabe? Às vezes as pessoas comentam, nossa, mas saiu da educação, foi para medicina, gosta de oncologia, mas na minha cabeça tá tudo interligado, sabe? Tudo interligado. E, de certa forma, já é uma experiência que eu tenho, sabe? Então, eu acredito que muito do olhar empático, assim, eu vou aproveitar bastante, sabe? Amanda, o Foca na Causa agora, a gente está sempre pensando, né, em como levar conforto. Então a gente tem a foca de pelúcia, que ela é distribuída numa época do ano, normalmente entre o Dia das Crianças e Natal. A gente vai, visita os hospitais e doa essa foquinha aqui de pelúcia, que daí aqui ela vai escrito Foca na Cura, que é para entregar para os pacientes oncológicos. Aqui ela é Foca na Causa, mas quando ela vai para o hospital ela é Foca na Cura. E aí para dar esse conforto para os pacientes que estão lá internados em tratamento. E agora, para a gente facilitar esse chegar no hospital aos pacientes, a gente criou o Foca na Calma. Ela é uma pedrinha que ela é anti-estresse, que está aí na tua frente. E aí eu descobri o seguinte, que ela não serve só para os pacientes, serve para os cuidadores, serve para qualquer pessoa que vá ter uma ansiedade, uma crise de ansiedade. Ela é uma pedra anti-estresse, então você pode carregá-la onde você quiser e você vai coçar a barriguinha dela, pode colocar no bolso, fazer chaveiro, enfim.
E aí você vai ficar aqui nesse momento passando a mão na barriguinha dela, o dedo, né? Polegar aqui, para fazer esse momento de regulação da ansiedade. Perfeito. Então essa daí é sua. Muito obrigada. Né? A laranja, ela é foca no recomeço. A rosa é foca na fé. Cada corzinha, ela tem são 8 cores que a gente tem. E essa é foca no recomeço. Eu acho que é um recomeço para você estar vindo aqui para a Mafra, fazendo medicina. Então, eu espero que você leve essa calma com você para onde você precisar e quando você precisar. Muito obrigada por ter vindo aqui na Foca. E se você tiver uma mensagem para passar para as pessoas, fique à vontade. Pode olhar para aquela câmera e dar a mensagem que você queira. Então tá bom. A mensagem assim, que eu deixo é: a vida às vezes não é fácil, não é justa, mas o importante é continuar. Às vezes você vai ter que se esforçar muito mais do que outras pessoas para conseguir o que você quer, mas que isso não nos pare, muito pelo contrário, que a gente se torne exemplos, né? E que a gente traga aí a representatividade de onde a gente veio, de quem a gente é, para inspirar outras pessoas. Obrigada. Né? Foi linda a sua presença aqui. Espero que você venha outras vezes, né? Que não seja a única. E também depois que você já for médica também, com né? certeza. E vão ser 5 anos, você vai ter muito tempo para vir aqui, mas depois que você for médica, você vai ter que voltar. Pode deixar. Obrigada, Amanda. Obrigada. Um beijo para vocês. Até o próximo episódio. Foca na causa, foca na calma e foca na cura também. Até a próxima.